Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Tereza, boa noite, Angelina, Maria de Fátima, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Mais uma segunda-feira para a gente fazer a nossa invocação. Hoje eu vou dar só uma palavrinha. Boa noite, querida. Direto do Rio de Janeiro. Oh, que delícia, cidade maravilhosa. Gosto demais do Rio. Minha cidade, né? Nasci aí. Sou carioca da gema. Hoje nós vamos falar de competência e possibilidade antes da nossa invocação. Então, só queria lembrar que hoje, segunda-feira... Oi, Isabela, boa noite. Oi, Angelina, querida. Boa noite, aluninha. Hoje, segunda-feira, a gente tá na base do livro das invocações. Quem tiver, pega aí, já deixa do lado pra gente fazer a nossa invocação de grupo, né? Aquela que vem para nós essa semana, que vai nos orientar, que vai nos abrir os olhos das coisas que a gente precisa. Oi, Maria Vaz, pode entrar, boa noite. E se vocês quiserem mandar uns aviõezinhos para seus amigos, para que eles possam trabalhar um pouco essa oração, né? Essa força, que eu acho que é sempre bom a gente estar emanando essa energia positiva, né? E despertar dentro de nós essa possibilidade diferenciada de uma outra dimensão, de um outro padrão de consciência, né? Boa noite a todos. Bom, gente, queria sempre lembrar que lá no YouTube tem várias lives com vários temas interessantes que vocês podem compartilhar, que vocês podem ir lá e se inscrever, tá bom? Queria lembrar também que o nosso curso de Curar o Curador, que é um treinamento básico que eu faço todo ano do pensamento sistêmico e muito baseado no livro de dinâmicas ocultas, né? Que são os nossos trabalhos, trabalhar a si próprio, trabalhar suas questões básicas, que são ferramentas importantes para que você tenha uma vida digna, né? Para que você desperte as suas competências, né? E possa olhar todas as possibilidades, que é o que eu vou falar hoje, competências e possibilidades. Bom, então, dia 12 de março, nós estaremos começando o nosso curso, nosso treinamento básico de constelação sistêmica, tá? E eu queria falar também que no começo só havia o vazio, transbordando com infinitas possibilidades, das quais você, como eu, somos uma delas, né? Então, assim, possibilidade é como um oceano, né? Cada onda é uma chance que nós temos. E muitos de nós não percebem, nem olha para essas possibilidades. Uma probabilidade, uma oportunidade, novas perspectivas. Cada onda significa isso, né? Então, quando nós entramos nesse universo em que nós vivemos hoje, nós furamos uma onda, né? Nós conseguimos... O primeiro esforço que nós fizemos para sair de um lugar apertado e conseguir estar aqui, né? Então, assim, essas perspectivas, essas possibilidades, elas podem sempre se manifestar através dos nossos conhecimentos e das nossas habilidades. E esses conhecimentos são adquiridos ao longo da nossa vida e as nossas habilidades são os nossos recursos, aquele que nós trazemos quando nós nascemos e que vamos desenvolvendo, aprimorando, reciclando e melhorando à medida
medida em que a gente vai buscando recursos externos e conhecimentos para enriquecer aquilo que nós já temos. Essas são as nossas forças. A mesma força que você fez para nascer é a mesma força que você faz pela sua vida, para manter a sua vida, para conquistar cada vez mais a sua vida. E essas competências, né, são habilidades, são conhecimentos, são atitudes que nós temos para realizar em nosso trabalho, em nossa vida, de uma forma mais eficaz, né? Então, assim, quando nós temos a possibilidade de conhecer, né, de tomar essas atitudes de forma mais eficaz, nós vamos ficando cada vez melhor. Nós vamos usando as habilidades e os recursos que nós temos. Não importa o que você faça, né? Eu sempre digo assim, não importa o que você faz, o que você não pode é perder as oportunidades que se apresentam. Eu tiro por mim, né? Eu, como uma boa geminiana, eu já fiz muita coisa na minha vida. Eu sou formada em comunicação social, já fui empresária de diversos comércios, de indústria, de restaurante. E assim, eu tenho muitas habilidades, muitos talentos. Mas eu sabia mexer com isso? Não. Na hora que apareceu a oportunidade, eu tinha que ir, né? Às vezes, as situações e as circunstâncias te colocam na frente uma possibilidade. E você agarra. Ela pode dar certo? Pode dar super certo. Ela pode dar errado? Pode dar muito errado. Mas como você vai saber se você não entrar, né? Se você não fizer o seu melhor? Eu, quando olho para trás, eu tenho muito orgulho de mim. Porque nos momentos mais difíceis, eu sempre fui uma guerreira. E sempre dei o melhor de mim. Na realidade, quando você percebe o que é necessário para você e quanto que você é necessária para você mesmo, muito mais do que para o outro, porque na realidade assim, ninguém é melhor do que nós, né? Nós somos apenas diferentes, temos qualidades, talentos diferentes uns dos outros, mas eu não posso me comparar com o outro. Eu pinto quadros, mas tem uma infinidade de artistas e cada um com um talento mais maravilhoso que o outro. Mas eu gosto dos meus quadros. Tem gente que pode não gostar, mas tem gente que vai gostar. Então, assim, essa possibilidade de você disputar mercado, porque eu não vou ensinar isso, que eu faço essa técnica, porque aí vai ter muita gente fazendo. Quanto mais gente, melhor, né? Se são técnicas que são boas para a humanidade, são técnicas que levam recursos, que ajudam, acho que a gente tem mais é que fazer, né? Então, assim, tem momentos que eu fui empresária, tem momentos que eu fui artista, em algum momento eu fundei uma associação de artistas plásticos, em outro momento eu fui uma empresária, fui dona de um restaurante, em outro momento eu tive uma indústria de shampoo, em outro momento eu fui uma publicitária, trabalhei com marketing publicidade, em outro momento eu tinha uma representação de roupas e vendia roupa para o Rio de Janeiro inteiro, uma representação de São Paulo muito boa, ganhei muito dinheiro, mas aquilo são talentos que eu fui despertando em mim, são conhecimentos que foram despertados, que foram trazidos à tona por essas ondas de cada momento da vida. Então eu percebi o quanto que eu tinha de capacidade naquilo, ou se eu gostava daquilo, ou se eu não gostava, se aquilo me trazia algum não é recurso, mas me trazia alegria, né? Porque eu acho que o que você faz na vida
Ela pode te trazer muito dinheiro ou pouco, mas isso não é o mais importante. O importante é que ela te traga o suficiente para que você possa viver dignamente. A dignidade é tudo, a ética é tudo, né? Mas o que mais importa no que você faz é aquilo que traz para você uma alegria interna, uma paz, um movimento de você saber que você pode despertar o seu melhor, o melhor que está adormecido dentro de você, né? Então, assim, você se sente em igualdade no mundo, mesmo tendo menos dinheiro do que o outro. Você não é mais nem menos, nem o outro é mais ou menos de você, só porque ele tem mais dinheiro. Ele pode ter mais dinheiro, mas ele pode ser menos feliz, ele pode ser menos satisfeito com todo o dinheiro que ele tem, ele pode ser menos saudável, né? Assim, qualificação ou conhecimento que os outros têm ou que você tem, não se mede na qualidade da vida que você pode ter fazendo aquilo que você gosta, né? Mas uma coisa de tudo isso que nós não podemos esquecer, nessas possibilidades, né? Infinitas possibilidades, é que nós temos que lembrar sempre que as portas do universo se abriram para nós, para que nós entrássemos, para vivenciar e despertar dentro de nós esse potencial, né? E elas sempre estarão abertas para nós, para as nossas conquistas, para as nossas pesquisas pessoais, né? Então, um dos motivos que eu gosto muito e que eu dei esse nome, por exemplo, na constelação sistêmica, no curso que eu faço de curar o curador, é que você cure as possibilidades que você tem de bloquear ou de impedir o seu olhar por você mesmo, né? Que você possa acessar os seus traumas, as suas tristezas, as suas dores, as suas perdas, e não fazer disso um grilhão, uma âncora que te pendura e te estanca e paralisa, impedindo que você, como um navio, como um barco, como uma jangada, possa seguir o rumo da sua vida, né? Então, o que nós precisamos é despertar dentro de nós esse engajamento. Nós precisamos levantar e começar a fazer. Isso é que, com qualquer coisa que a gente faça, seja lá o que você queira fazer. Eu me lembro que quando eu tive a minha primeira filha, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ter meu dinheiro. Eu sempre fui muito independente. Eu não gostava de ficar pedindo dinheiro para o meu marido, né? Ficar na dependência daquela pessoa. E não é porque tinha algum problema, não. É que eu queria ter meu dinheiro, né? E eu me lembro que eu fazia escondido isso. E eu me lembro que, como eu não trabalhava e eu queria ter meu dinheiro, eu comecei a fazer mousse de chocolate para uns 3 restaurantes que tinha perto de mim, em Copacabana. E eu vendia aqueles mousses de chocolate, eu entregava todo dia. Meu marido nem ficou sabendo disso, mas eu tinha um dinheirinho, né? Então, esse é um movimento de que, assim, não importa o que você faça. Se você faz com gosto, se você faz com prazer, se você faz com alegria, e aquilo tem um movimento, e aquilo me traz um recurso, era uma forma que eu tinha também de ajudar, né? Porque quando nasce filho, a gente fica meio, né, tumultuado e tal. Eu não estava mais trabalhando, porque eu estava cuidando da neném. Então, assim, esse movimento que você precisa perceber em você, de que não é nenhum, não é pecado, mas não é feio, não é menos, não te desqualifica naquilo que você faz, né? As possibilidades são inúmeras. As qualidades e os talentos são variadíssimos, né? Então, nós precisamos ter essa determinação e essa disposição e essa boa vontade interna de fazer aquilo que aparece no momento. Isso
faz com que você mostre a você mesmo, não é mais ninguém, porque pouca gente ficou sabendo disso, a não ser a menina que trabalhava na minha casa, que via eu fazendo, a sua competência, as competências que você tem, né? Então, assim, isso nos faz despertar dentro de nós o nosso melhor, né? Isso se chama competência. Eu acho que isso se chama competência. Dar o seu melhor, se valorizar, se considerar, reconhecer que você é capaz e usar a sua criatividade. Usar a criatividade é tudo, né? Ah, Selene, eu não sou criativa. Tem gente que é mais criativa, eu concordo. Mas isso não quer dizer que você não tenha outras competências, né? A criatividade, ela tem muito a ver com flexibilidade, né? Com não com uma rigidez de postura, né? Porque tem gente que diz, eu não posso fazer isso, o que que o outro vai pensar, o que que o outro vai dizer. Eu sinto muito que o outro vai pensar. Eu não vou morrer de fome. Eu não vou passar fome, porque tudo que eu sei, eu vou fazer e vou me virar, né? Eu me lembro que quando eu me separei, por exemplo, que eu fui morar no interior, eu fazia 4 coisas para poder bancar os filhos, porque foi uma época de separação, aquela confusão que todo mundo sabe o que é. Eu me desfiz do meu negócio e aquela briga, aquela confusão por causa de bens, por causa disso. E aí eu fazia o quê? Eu dava aula de cinesiologia, eu dava aula de yoga, eu fundei a Associação dos Artistas Plásticos do Sul de Minas, eu pintava quadros e vendi muito quadro, vendi até para loja, se vocês querem saber. Então, assim, todos os meus talentos, meus recursos, eu botei ali, botei minhas fichas todas na mesa e disse, meus filhos não vão passar fome, porque eu vou fazer tudo que eu sei para poder bancar isso. Então, assim, quando a gente quer, a gente faz, né? Então, assim, nós não precisamos ser iguais a ninguém, nós não somos iguais a ninguém, nem fazer as mesmas coisas que os outros fazem da mesma forma que o outro faz, não é verdade? Então, esses talentos e competências e as possibilidades são tantas no universo, né, no mundo, que nós só precisamos olhar para nós, para aquilo que é essencial para mim naquele momento, porque esse momento aqui, agora, é único. Amanhã eu posso não ter a mesma oportunidade. Amanhã eu já posso ter uma outra oportunidade. E assim foi. As coisas foram acontecendo e o universo foi se abrindo. Eu fui me transformando, fui cada vez estudando mais. Eu já fazia cinesiologia, já trabalhava com isso. A clientela foi chegando. Eu vi que eu gostava demais de fazer aquilo. E fui deixando o resto e fui me dedicando à cinesiologia, né? E assim, trabalho com isso há mais de 30 anos, né? Então, assim, nós somos seres com potenciais diferentes, podemos criar realidades diferentes em vários momentos, né? E aí, 20 anos depois, em 98, não, 20 anos depois não, alguns anos depois, não chegou a fazer 20, em 98, por aí, eu conheci a constelação sistêmica familiar, me apaixonei, porque eu já trabalhava com um campo sistêmico, e juntei as duas coisas, me formei, né? Fiz a primeira formação latino-americana no Brasil, e de lá para cá eu sempre trabalhei muito, eu fiz todos os cursos com todos os professores que vieram, todas as formações praticamente, e me dediquei muito a isso. Então, assim, descobri o que eu gosto. Então, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu faço. E aí eu me encontrei, né, nesse movimento. E quando você se encontra nesse movimento, você vai dando cada vez o seu melhor, né? Você vai aprofundando nisso. Por quê? Além de se trabalhar muito, porque você tem que se trabalhar o tempo todo, para que você fique cada vez mais sutilizada no trabalho que você faz com o outro. Você fique mais perceptiva, né? As suas sensações afloram cada vez mais.
Isso em qualquer ramo, tá? Eu falo desse porque é o que eu pratico e é o que também usa muito das sensações, da sua sensibilidade, né? Bom, nós somos seres com potenciais diferentes e podemos criar essas realidades diferentes. Mesmo que você trabalhe na mesma área que eu, seja um constelador ou seja um cinesiologista, apesar de nós termos, por exemplo, na cinesiologia, nós temos um protocolo, né? Você tem um jeito diferente de abordar o seu cliente, você tem um jeito diferente de conversar, diferente do meu, né? Na constelação também você tem um direito de abordar. E o cliente, ele vai escolher o melhor, aquele que ele se identifica, é igual a médico, gente. Você vai ao ginecologista, você vai a qualquer um? Eu não vou. Eu não vou me abrir para qualquer ginecologista. Se eu não tiver empatia, eu não vou. Psicólogo, a mesma coisa. Então, assim, constelador é a mesma coisa. Você vai abrir a sua família. Então, isso não tem importância se tem muitos, se tem poucos. Tem médicos e médicos, e tem consteladores e consteladores. Então, você vai descobrir aonde que a tua afinidade, a tua reciprocidade, ela conversa, né? Ela dialoga. E isso é muito importante. Então, quanto mais nós pudermos fazer para despertar os nossos talentos adormecidos, melhor, mais aprendizado nós teremos, mais competências nós teremos. E quando eu falo competências, o que nos bloqueia nas competências são as nossas crenças, que nos limita muito, né? Aquilo que a gente acha que sabe e pensa que é verdade. Bom, essa era uma pincelada que eu queria falar a respeito das competências, né? E das possibilidades do universo e dizer que nós temos o tempo todo essas possibilidades. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Oi, Eliana, Kelly, Ana. Oi, Cândida, querida. Cinesiologia integral, maravilha. Oi, gente boa. Então, se vocês não têm nenhuma... Agora nós vamos pegar nosso livrinho e eu vou fazer com vocês a invocação de abertura para que a gente possa fazer sortear a nossa invocação de hoje. Como tem gente aqui que eu não sei se já viu, mas nós temos umas cartinhas, que é do livro das invocações, que é esse livro aqui. E nós sempre fazemos a invocação de abertura, porque a invocação de abertura é um pedido que nós fazemos aos seres de luz do universo. E quando eu falo seres de luz, eu estou falando de consciências, né? Eu ainda não falei sobre isso aqui, mas eu acho que é importante que a gente saiba que consciência é uma coisa de várias dimensões. Eu estou aqui agora na terceira dimensão, habitando provisoriamente esse corpo, então eu não acesso de alguma forma alguns níveis de consciência se eu não estiver no estado meditativo. Então, o que a gente precisa é fazer a meditação para que a gente possa ter essa abertura maior desse contato com essa consciência que nos orienta, que nos direciona, que nos mostra o caminho, né? Então eu sempre gosto de fazer a invocação de abertura porque ela traz para nós aquilo que nós precisamos no momento. E depois a invocação, ela serve como uma orientação, né? Uma orientação na semana, onde a gente vai repetindo para que a gente possa ouvir e nossa consciência fazer contato com aquilo que precisa ser transformado, que precisa ser ressignificado dentro de nós.
E se for, às vezes, coisas bem importantes, nós podemos levar para terapia, nós podemos fazer uma constelação, podemos fazer uma cinésio, para que a gente possa dissolver essas memórias, tirar força, né? Porque na cinesiologia, por exemplo, nós podemos... Oi, Graça, querida, seja bem-vinda. Na cinesiologia, por exemplo, nós medimos uma carga de estresse em relação a alguma coisa, né? Então, se você está ansiosa, pedimos a carga de estresse para saber quanto que você está ansiosa. E aí o corpo vai dizendo as emoções, vai dizendo as conexões que estão em desequilíbrio que precisam ser feitas para que você possa resgatar o seu poder pessoal. Porque, na realidade, só você pode fazer escolhas na sua vida. Você não pode ir atrás da cabeça de ninguém. Você tem que se responsabilizar pelos seus atos, pelas suas escolhas. E quanto mais inteiro, mais centrado, mais equilibrado você estiver, mais fácil são as escolhas, né? Menos difíceis. Então, invocação de abertura, página 16, quem quiser acompanhar. Faça-se a luz. Invoco o meu ser pessoal e os mestres da grande fraternidade branca para que me concedam a luz da inspiração divina. Que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com o meu verdadeiro eu. E que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura, em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau na minha evolução. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberto. Então, o que eu estou pedindo com essa oração é que a minha consciência se abra para uma nova postura, para que eu encontre essa luz que está adormecida dentro do meu coração, né? E que eu esteja ligado com essa consciência superior. Bom, então, deixa eu ver quem mais entrou. Cláudia, oi, boa noite. Dalva, querida, Dalva Feliciano, minha aluna de São Paulo, das antigas, né, Dalva? Das primeiras. Um beijo no seu coração, muita saudade. Bom, gente, agora eu queria que nós fizéssemos um momento assim de silêncio, né, dentro da nossa alma e nos ligássemos à nossa estrela, a estrela maior, a estrela sagrada que nos orienta, que nos traz o discernimento, a clareza, a compreensão até dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? E graças a Deus nós temos essa luz e essa consciência maior. Então, olhando para essa estrela, a gente pede que ela nos banhe nesse momento e traga, com a força da luz, uma orientação para todos nós. Então, eu vou embaralhar agora. E essa invocação é uma invocação que vem para todos que estão presentes agora. Para cada um, ela vai nos dizer alguma coisa. Cura 13. Aumentar o amor em si. Tá? Então, é a página 82. Então, todos nós precisamos, nesse momento, aumentar o amor por nós mesmos. Isso, ó, gente, aqui, ó, abri direto na página. É assim, quando tem que ser, né? Se não fosse a carta, ia ser o livro. Ela é um pouquinho grande, ela tem 2 páginas, tá? Mas é importante.
que a gente leia isso e assimile e entenda e beba essas palavras para saber o que a nossa alma está precisando nesse momento. Então, aumentar o amor em si, cura 13. A Dalva está falando aqui. Muita saudade mesmo, minha mestra. Ai, querida. Que delícia de saudade. Puxa vida. Uma hora eu vou para São Paulo. Estou aqui organizando uma mentoria de constelação presencial em São Paulo. E aí eu aviso a todos vocês, nós vamos estar juntos. Bom, gente, então página 82, todo mundo já pegou o livro? Pegou? Vamos ler? Aumentar o amor em si mesmo. Faça-se a luz. Mestre, por que me entrego e sofro na dor do amor? Por que me sinto sempre rejeitada e abandonada? Por que me sinto sempre... Por que acho sempre que o outro não gosta de mim, não me valoriza ou não me entende? Por que atraio esse tipo de angústia e sofrimento que dilacera o meu peito? Por que não entendo e não aceito as diferenças entre as pessoas, compreendendo as dificuldades alheias em dar e também receber amor? Preciso aprender a não ter medo de entrar mais profundamente em minhas próprias questões e tentar resolvê-las, dentro do que realmente quero e sinto em relação à vida e aos meus relacionamentos. Afinal, eu também não deveria ser tão exigente, querer que o outro me abasteça como eu gostaria, e sim adaptar-me e aceitar as nossas diferenças num diálogo franco e sincero, para que possamos juntos transcender os obstáculos e as barreiras existenciais que estão entre nós. Devemos de coração nos entender mutuamente, sem deixar que a paixão e o egoísmo nos impeçam de entender a nós mesmos e aos outros nos conflitos entre relações. Não devemos permitir que o buraco da separação que cavamos há tanto tempo nos engula. E sim, perceber que a integração e a unidade começam dentro de nós. Se nós nos sentimos rejeitados, somos nós que nos rejeitamos. E precisamos, acima de tudo, dar um mergulho no coração para perceber o que há de tão profundo e que tanto tememos ver e enfrentar. Muitas vezes armamos tramas para colocar a culpa no outro, para nos sentir rejeitados de novo. Criamos fantasmas em nossa mente e deixamos que eles nos dominem. É hora de buscar o amor. Um amor que vem de dentro, do centro do nosso ser. Precisamos aprender a nos amar verdadeiramente e perceber que o maior amor que recebemos é de nós mesmos. Quando sentimos isso, nos aproximamos da nossa essência, que é divina, que é puro amor e está em nós. Percebemos que o verdadeiro amor está na unidade com o divino que habita em nós. Diante dessa certeza interior, podemos parar de colocar a responsabilidade de nossas insatisfações no outro, para restabelecer a centração da unidade divina que há em todos nós. Onde não existe dor, só há amor. Invoco os mestres de luz, do amor e da consciência cósmica, para que façam a minha reintegração
com o amor incondicional universal. E eu possa transformar todos os meus relacionamentos em integração amorosa e afetiva, de entendimento mútuo, de perfeita compreensão. Que não haja barreiras de entendimento e que eu possa alcançar a pureza do amor universal que existe em todos nós. Que eu seja capaz de acessar os registros de meu Pai e receber da fonte inesgotável de puro amor a fé em meu poder de amar. Assim, tenho certeza, nunca mais terei o sentimento de abandono em meu peito, porque ele estará repleto de luz primordial do amor universal. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Bom, essa é uma invocação que fala muitas coisas, né? Mas fala principalmente desse centro, desse eixo, dessa estrutura que nós precisamos resgatar dentro de nós, dessa centelha que dentro de cada coração habita, mas que poucas pessoas acessam, ou fazem contato, ou acreditam, ou têm certeza que habita dentro de si algo poderoso, algo que é a semente do todo. Aí nós teríamos que falar sobre outras situações que vêm lá de trás, né? Da onde começou tudo. Mas, como nós somos fragmentos desse todo, e isso não é uma coisa teórica, é uma coisa científica já comprovada, né? De que nós temos dentro de nós esses recursos, né? De que nós temos esses minérios, nós temos todos as vitaminas, os minerais dentro do nosso corpo, da nossa terra. Porque isso aqui é a terra, né? E aqui é o céu. Então, o universo todo está dentro de nós. Nós somos um micro-universo. E isso nós não temos, muitos de nós não têm essa consciência, não tem essa imagem dessa forma, digamos assim. Tanto que quando eu criei a minha escola de cinesiologia quântica, eu criei um protocolo e criei esse movimento de você dar esse mergulho no micro-universo, né? Porque não adianta você trabalhar a parte emocional se não trabalhar tudo que está em correlação com aquilo que está desequilibrando o seu emocional. Porque não tem nada isolado, né? E qual é o planeta que está ligado a isso? Qual é a orbe? Quantas pessoas estão nesse movimento? Que você nem sabe, né? Trabalha do seu lado e você não sabe. Que está em ressonância com você, ou que estão se retroalimentando, digamos assim. Então, às vezes, nós nos sentimos abandonados também, porque nós trazemos na nossa entrada, digamos assim, no mundo, na hora que nós entramos pelo portal da vida, nós trazemos muitas histórias. Já no útero da mamãe, nós trazemos essas imagens de dor, de sofrimento, de alegria, de abandono, né? Tudo que uma mãe sente, a criança no útero materno, que ela passa, a criança sente e carrega pelo papai, pela mamãe, pelo entorno, pelo universo pessoal dessa família, né? Então, nós somos pessoas
que trazemos bagagens nossas e não são nossas, mas nós carregamos por amor. E muitas vezes nos sentimos assim, muito embora não tenhamos sido abandonados. Então, e muitas vezes nós não aceitamos as diferenças uns dos outros, né? Porque atraio esse tipo de angústia e sofrimento que dilacera o meu peito. Então, muitas vezes, quando nós entramos no mundo e trazemos algumas bagagens que pesam a nossa bagagem, que não são nossas, e nós carregamos por amor, muitas vezes, quando nós trabalhamos na constelação, na cinesiologia, na oração, muitas vezes essas fichas vão caindo. Nós fazemos contato com essas situações, ou lembramos de fatos, ou ficamos sabendo, e aí nós podemos entender o processo que nós estamos. E quando nós entendemos, quando nós compreendemos e quando nós aceitamos, nós podemos sair do processo. Nós só não conseguimos sair enquanto nós não aceitarmos aquele processo. E isso é tudo, tá? Em todas as nossas relações, em todas as situações, né? Por exemplo, quando eu fico nessa carência, eu fico cobrando do meu parceiro ou cobrando dos meus amigos que me deem atenção, que me deem amor, que me deem afeto. Mas na realidade, eu estou fazendo o quê? Um espelhamento, eu estou projetando sobre ele uma carência anterior que vem lá de trás. E eu preciso entender isso, porque senão não vai ter nenhuma relação que seja bacana para mim. Todas elas vão ficar me devendo, né? Ou eu devendo ao outro. Preciso aprender a não ter medo de entrar mais profundamente em minhas próprias emoções, nas minhas próprias questões. Por que nós precisamos fazer esse mergulho? Para a gente poder sair da onda, senão a gente vai morrer afogado. A gente vai ficar furando onda, entendendo, procurando entender o que está acontecendo, por que eu não consigo chegar na superfície, na praia, né? Toda hora vem uma onda e me engolfa de novo. Toda hora é mais do mesmo das situações, porque eu ainda não resolvi dentro de mim. Enquanto eu não resolver dentro de mim, uma onda vai me engolfar. E eu vou passar por isso, até eu entender o processo. E aí eu não crio essa realidade mais. Porque nós criamos a realidade, mas qual é a realidade que eu quero criar? Às vezes eu nem sei que eu estou criando, eu nem percebo, né? Afinal, eu também não deveria ser tão exigente com o outro, querer que ele me abasteça como eu gostaria. Ele não vai abastecer. Ele vai abastecer da forma que ele sabe, naquilo que ele pode, né? Naquilo que ele aprendeu, como ele recebeu da família dele. Nós já falamos sobre isso aqui em outros lives. Para que a gente tem que ter um diálogo franco, para que a gente possa transcender isso. E a gente não percebe que nos nossos conflitos, nós sempre projetamos sobre o outro aquilo que eu acho que ele tem que ser, do jeito que eu penso que é o certo. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção, né? Senão você vai sofrer muito o tempo todo e nenhuma relação vai ser perfeita. Devemos de coração nos entender mutuamente e deixar que a paixão e o egoísmo nos impeça de entender a nós mesmos ou aos outros nos conflitos entre as relações, né? Porque a gente acaba conflitando o tempo todo. E também não devemos permitir que esse buraco, essa separação que nós cavamos há tanto tempo nos engula. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós ficamos alimentando essa separação. Uma separação que você viveu na sua infância, ou que você trouxe, que a sua mãe se sentiu separada, ou que seu pai foi separado, e você carrega por eles, e aí você recria situações para pensar que é a sua.
mas ela só está crescendo feito um fermento. Você só está colocando mais uma história. E a pasta dos seus arquivos está ficando assim, ó, cheia do mais do mesmo. Então, nós precisamos perceber que a integração e a unidade começa dentro de nós. Se nós nos sentimos rejeitados, somos nós que nos rejeitamos. Então, nós estamos rejeitando o que dentro de nós? O que nós não estamos aceitando? Ou quem nós não estamos aceitando no nosso ciclo familiar? Quem nós estamos excluindo? O que? Para que a gente possa ficar projetando isso nas relações e ficar atraindo essas situações. O que nós precisamos, acima de tudo, dar um mergulho nesse coração. Porque aqui é o nosso arquivo. Coração é o chakra das emoções. É o meio daquilo que sobe, do conhecimento, e daquilo que desce, que alimenta o nosso corpo, ou que pesa no corpo, né? Então, se nós não equilibrarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós podemos trazer doenças ou podemos trazer desequilíbrios mentais e emocionais, né? Então, precisamos, acima de tudo, dar esse mergulho no coração e ver o que há de tão profundo que nós tememos tanto em ver e enfrentar. Gente, não adianta. Para a gente sair do lodo, nós temos muitas vezes que entender esse lodo, né? Senão, você vai ficando cada vez mais, aprofundando mais, e daqui a pouco você não consegue mais sair. Quanto mais pesado você tiver de pensamentos ou de atitudes, mais fundo você vai. Muitas vezes nós armamos tramas inconscientes, gente, isso é muito inconsciente, para colocar culpa no outro, para nos sentirmos rejeitados de novo e dizer assim, eu não disse, tá vendo? Eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Por quê? Você já estava projetando. Entendeu? Então, assim, você cria situações de conflito, muitas vezes, para se sentir abandonada de novo. Mas por quê? Você já foi abandonada pelo seu pai, ou já foi abandonada pela sua mãe, ou a sua mãe já foi abandonada pelo seu pai, ou pelo pai dela, ou pela mãe dela, não sei de onde que vem essa história. E essa história se reproduz e você projeta na sua vida. A gente faz isso, claro, e a gente não percebe que está fazendo. Criamos fantasmas em nossa mente e deixamos que eles nos dominem, porque são fantasmas, são imagens mentais de crenças que nós alimentamos e que vêm lá da infância. Muitas delas são crenças que são coisas que não existem, mas são coisas fabricadas. Porque a criança, ela não tem discernimento ainda. Então, ela ouve em casa as situações e ela vai criando os fantasmas, as imagens dentro da cabeça dela. E isso vai criando uma imagem sobre ela, ou sobre relacionamento, ou sobre isso, ou sobre aquilo. Isso vai crescendo dentro dela. E como é que chega lá no adulto, como é que isso funciona, eu não sei mais. Então, é hora da gente buscar essa força que vem de dentro do nosso ser. Precisamos aprender a nos amar verdadeiramente e perceber que o maior amor que nós recebemos é de nós mesmos. Porque, gente, vamos combinar? Nós vivemos com muita gente ao nosso redor. Gente que passa pela nossa vida e que nunca mais volta. Gente que vai e depois de muito tempo volta. E gente que nunca sai do nosso lado. Mas quem age, quem faz e quem vive a nossa vida do jeito que nós vivemos e criamos, somos nós. Quem vai se responsabilizar pelos nossos atos e por nossas escolhas somos nós. Ah, Selene, mas eu fiz porque ele falou, porque ele disse que era para fazer. Então, você está culpando o outro.
Mas na hora que você escolheu aceitar o que ele diz e não aceitar aquilo que você queria. Para o quê? Para se sabotar e para culpar o outro, para viver mais do mesmo. Então presta atenção. Para, o outro não existe. Só existe você. O outro é um complemento durante um tempo que vai ajudar você a evoluir ou a evoluir. Só vai depender da sua aceitação desses recursos, né? Então, assim, quando nós sentimos isso e percebemos que existe uma força, que é a força que te trouxe para entrar nessa vida, que te levou para dentro do óvulo da sua mãe, através de uma polaridade homem-mulher, de uma mistura de dois seres, né? Esse é o portal. Não tem jeito, né? Nós somos polaridades mesmo e sempre seremos até mudar a dinâmica do universo. Então, o que nós percebemos é que o verdadeiro amor sempre existiu dentro de nós. Você que não fez contato, mas ele nunca deixou de existir lá dentro. Então, aqui é o seu templo sagrado. Não permita que nada, nem ninguém machuque o seu coração. Muitas vezes, a gente permite porque quem nos machuca é alguém que a gente ama. E a gente, às vezes, não está esperando, não é? Mas a gente precisa imediatamente ressignificar isso, trabalhar isso, tirar os estresses disso, para não somatizar com memórias e arquivos que estão dentro de nós e que muitos deles nós ainda não sabemos, mas que podem ser despertados em dado momento em que você está vivendo uma situação, tá? Então, fique atento a isso. Então, diante dessa certeza, quando você tem essa certeza interna de que você não está sozinho, ah, Selene, mas aquela situação que aconteceu comigo foi tão pesada, foi tão difícil. Por que Deus faria isso comigo? O Deus estava lá. As coisas não vão deixar de acontecer. Aconteceu com Jesus, aconteceu comigo, aconteceu com outro. Todos nós passamos por situações muito dramáticas, muito difíceis, muito tristes. Outros mais, outros menos. Mas para cada um, pega de uma forma. Mas nós precisamos aprender o que com isso? O que isso nos fez crescer? O que isso nos fez, nos ensinou? Através da dor, da tristeza. Infelizmente, às vezes é necessário para que a gente possa fazer uma nova escolha e perceber o potencial, os recursos, a competência que nós temos para lidar com essas situações, para perceber o quanto que nós estamos afinizados com essa divina presença. Porque nós estamos aqui de passagem. E o que nós vamos fazer com tudo isso que nós estamos aprendendo? A evolução. A evolução é eterna e ela continua, né? Existem vários estudos mais aprofundados, né, nesse nível mais espiritualizado, para que a gente possa entender isso. Aqui não dá, é muito pouco tempo. Mas tem muita gente que aborda esses temas e eu estudo. Bom, então, nesse lugar não existe dor, só existe amor. Porque nós sabemos que o ciclo existe. Nascimento, vida e morte. Nascimento, crescimento e morte. Nascimento, evolução e morte. É isso. Esse é o movimento. Então, vamos pedir essa consciência cósmica, né? Que faça essa reintegração, a nossa reintegração, com o amor incondicional universal. E que nós possamos transformar todos os nossos relacionamentos em integração amorosa e afetiva, de entendimento mútuo e de perfeição e de perfeita compreensão. Esse é o movimento. Que não haja barreiras de entendimento e que eu possa alcançar a pureza do amor universal que existe em todos nós. Que
apesar do outro, às vezes, te machucar, te ofender, você possa enxergar o que ele tem de bom. E que você possa dizer para ele um dia, mas eu vi em você o que você tinha de bacana. Eu vi a sua essência. E isso não te desqualifica, né? Porque você aceita o outro com as imperfeições externas, que são perfeições externas que nós temos. E que não haja barreiras de entendimento e que eu possa alcançar essa pureza interior universal, em que eu seja capaz de acessar os registros de meu Pai e receber da fonte inesgotável de puro amor e fé em meu poder de amar. Assim, tenho a certeza, nunca mais terei o sentimento de abandono no meu peito, porque ele estará repleto de luz primordial de amor universal. É a centelha divina, é a luz crística que nós não podemos apagar no nosso coração. Está concluído. Então, essa é a nossa invocação de hoje, cura 13. Não deixe de página 82, quem tiver o livro, leia 3 vezes seguidas por 7 dias. O ideal é a gente ler 21 vezes. E a gente lê em voz alta para que a gente possa escutar isso. E cada vez que a gente lê, uma ficha cai, um entendimento maior cai. Meus amores, foi muito bom estar aqui com vocês. Quinta-feira estaremos juntos na live de quinta. Oi, Dalva, vou te avisar quando eu for para São Paulo, com certeza. Vamos tomar um café. Tô com muita saudade de todo mundo. Oi, Rejane, querida, um beijo grande. Oi, Simone, prazer, obrigada. Helena, querida, de Juiz de Fora, Flavinha, Lívia, Michele, Euslane, oi, de Maceió, querida. Saudade também dessa terrinha maravilhosa. Yussi, Rose, gratidão maravilhosa. Adoro, eu também adoro. Gente, então, uma boa noite para você, bons sonhos, durmam bem. E não deixe de invocar, de se manter ligado à sua essência divina. Nós estamos passando um movimento planetário muito difícil, de muitos conflitos, de muita insegurança, de muita guerra, né? E muito medo. E o medo é o pior de todos. Não tenha medo. Rose, um beijo, querida, obrigada. Não tenham medo, porque vocês não estão sozinhos. Selene, se eu pegar o Covid e morrer, chegou a tua hora. Não vai acontecer, cara. O que a gente vai fazer? A morte é assim, ela tem um momento. E seja aquilo que está mais próximo, né? Aí a coisa acontece. Mas ninguém vai fora da hora. Todo mundo vai na hora que seu contrato termina. Então fiquem tranquilos. Sem estresse, sem alvoroço. Se liga nessa força e não tenham medo, porque o medo atrai muitas energias densas, maléficas, e ela não faz parte da força crística, tá bom? Beijo grande e até quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Não esqueçam de ir lá no YouTube, hein, gente? Se inscrevam lá.